Bem-vindos ao História de Crimes Reais, onde exploramos os casos mais perturbadores e impactantes que marcaram a história. Se você é fascinado por investigações, crimes não resolvidos e personagens que desafiaram os limites da maldade, você está no lugar certo. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar na mente de um dos criminosos mais cruéis que o mundo já conheceu, John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Prepare-se para uma jornada inquietante e dramática que revelará os segredos mais obscuros por trás de uma aparência que enganou muitos. Hoje vamos mergulhar na história de um homem que aterrorizou uma geração e marcou o imaginário popular como uma das figuras mais assustadoras da história criminal, John Wayne Gacy. Conhecido como o palhaço assassino, Gacy parecia ser o típico cidadão modelo, carismático, envolvido em sua comunidade, um empresário respeitado. Mas por trás dessa máscara de normalidade, escondia-se um lado sombrio e cruel que chocaria o mundo para sempre. Gacy usava o alter ego de Pogo, o palhaço, uma figura que ele encarnava em eventos comunitários e festas infantis. À primeira vista, ele era a alegria encarnada, trazendo sorrisos para crianças e adultos. Mas o que poucos sabiam era que, quando a maquiagem era removida, o verdadeiro monstro. Antes de John Wayne Gacy se tornar o infame palhaço assassino, ele era apenas uma criança comum de Chicago, lutando para encontrar seu lugar em um lar repleto de dor e abuso. Para entender como ele se transformou em um dos mais notórios criminosos da história, precisamos voltar às suas origens, ao período crucial de sua infância, onde os primeiros sinais de perturbação começaram a aparecer. Gacy nasceu em 17 de março de 1942, no subúrbio de Chicago, Illinois. Desde muito cedo, ele enfrentou um ambiente familiar opressor e marcado pela violência. Seu pai, John Stanley Gacy, era uma pessoa com um comportamento agressivo, conhecido por seus ataques de raiva e autoritarismo. O jovem Gacy passou grande parte de sua infância tentando conquistar a aprovação de seu pai, que via no filho apenas fraquezas e falhas. O pai de Gacy tinha um temperamento difícil e desprezava qualquer sinal de vulnerabilidade. Ele considerava John um menino fraco e frequentemente o humilhava, criticando sua personalidade e o acusando de ser delicado. Esses insultos, acompanhados de repreensões físicas, criaram uma ferida emocional profunda em Gacy, algo que ele carregaria por toda a vida. Mesmo quando adoecia, sofrendo de problemas de saúde, o jovem John era acusado de estar fingindo suas dores para ganhar atenção. A mãe de Gacy, Marion, era sua única fonte de consolo. Ela tentava protegê-lo das agressões físicas e emocionais do pai, mas suas tentativas raramente eram suficientes. Esse desequilíbrio na dinâmica familiar criou em Gacy uma relação confusa e distorcida com a figura masculina, o que mais tarde seria apontado como uma das chaves para sua futura crueldade. Ele cresceu sentindo uma profunda inadequação, tentando desesperadamente ser o homem que seu pai queria que ele fosse, mas falhando em atender a essas expectativas impossíveis. Além do ambiente tóxico em casa, Gacy também passou por momentos traumáticos fora de casa. Ele revelou, anos mais tarde, que foi vítima de abusos por parte de um conhecido da família quando tinha cerca de 9 anos. Esse episódio foi mantido em segredo, pois Gacy temia que contar para seu pai pudesse agravar ainda mais a situação. Esse trauma não resolvido contribuiu para uma confusão interna sobre sua identidade, especialmente em relação à sua vida emocional, que ele reprimiu ao longo de sua juventude. Outro ponto marcante em sua infância foi sua saúde física debilitada. Ele sofreu vários episódios de doenças graves, incluindo desmaios frequentes, que o afastaram das atividades físicas que seu pai tanto valorizava. Isso só aumentava a frustração do pai, que via o filho como frágil e incapaz. Essas humilhações repetidas e a rejeição constante plantaram na mente de Gacy uma mistura venenosa de ressentimento e uma necessidade desesperada de aceitação. Durante sua adolescência, Gacy tentou escapar do controle de seu pai ao se envolver em atividades comunitárias e ao demonstrar uma fachada de normalidade. Ele chegou a ser presidente de sua turma no colégio. Apesar das dificuldades acadêmicas, começou a construir sua imagem de bom rapaz. No entanto, os fantasmas de seu passado continuavam a persegui-lo. Essa infância, marcada por abusos físicos, emocionais e psicológicos, somada à repressão de seus sentimentos internos e à constante busca por aprovação, criou uma personalidade dupla em John Wayne Gacy. Por um lado, ele era o homem carismático e sociável, mas, por outro,
abrigava uma raiva e uma dor profundas que moldariam sua vida adulta. Essa dualidade seria a base para a construção do palhaço assassino, uma máscara literal e figurativa que ele usaria para esconder seu lado mais sombrio. No fundo, a infância de Gacy é um exemplo perturbador de como um ambiente familiar disfuncional e traumas não resolvidos podem influenciar o comportamento de uma pessoa. Muitos passam por dificuldades sem seguir o caminho da violência. Mas, no caso de Gacy, suas experiências dolorosas o levaram a um destino trágico, não só para ele, mas para todos que cruzaram seu caminho. Essa história nos mostra como as primeiras experiências de vida podem mudar o futuro de uma pessoa, para o bem ou para o mal. O que Gacy sofreu em sua juventude não justifica, de forma alguma, seus atos terríveis na fase adulta, mas certamente oferece um vislumbre assustador sobre a mente de um homem que estava à beira da destruição desde muito cedo. Ao sair da adolescência e entrar na fase adulta, John Wayne Gacy parecia determinado a reconstruir sua vida e se distanciar da infância traumática que havia vivido. Ele queria, mais do que tudo, ser aceito e respeitado. Para isso, ele começou a trabalhar duro para criar uma imagem de sucesso e responsabilidade. Eia de restaurantes fast food, o KFC, onde conseguiu um cargo de gerência. Era um marco importante em sua vida, já que, com apenas 22 anos, Gacy mostrava um enorme potencial como funcionário e já começava a construir uma vida estável. Ele se casou com Marlene Myers, filha de um dos donos das franquias KFC, o que parecia consolidar ainda mais sua ascensão social. Gacy se mudou para Waterloo, Iowa, onde gerenciava 3 filiais da KFC e vivia em uma casa confortável, oferecida pela família de sua esposa. Aos olhos da comunidade, ele era um exemplo de sucesso jovem, com uma esposa dedicada e 2 filhos pequenos. Durante esse período, ele se envolveu ativamente em eventos da comunidade e até ingressou em organizações locais, como o J6, um grupo de líderes empresariais. Dentro dessa organização, Gacy era visto como carismático, prestativo e sempre disposto a ajudar, tanto que rapidamente subiu de cargo, chegando a ocupar uma posição de destaque na associação. No entanto, por trás dessa fachada de cidadão modelo, Gacy já começava a revelar seus impulsos sombrios, embora ainda discretamente. Durante seu tempo com os J6, ele participava de festas que tinham um lado oculto, envolvendo comportamentos que não eram compatíveis com a imagem de um cidadão respeitável. Essas atitudes mais privadas começavam a dar indícios de que Gacy escondia algo mais profundo e perturbador. Foi nessa época que sua vida começou a desmoronar. Em 1968, ele foi acusado de um crime grave contra um jovem, um dos primeiros sinais claros de seu lado sombrio vindo à tona. Condenado, ele foi sentenciado a 10 anos de prisão, e sua vida aparentemente perfeita desmoronou de uma só vez. Marlene, sua esposa, pediu o divórcio, e ele foi afastado de seu trabalho e da comunidade. No entanto, mesmo na prisão, Gacy soube manipular o sistema a seu favor. Com bom comportamento, ele conseguiu uma libertação antecipada depois de cumprir apenas 18 meses de sua sentença. Foi um sinal alarmante de sua capacidade de manter uma fachada de normalidade, mesmo diante de comportamentos perturbadores. Depois de sair da prisão, Gacy estava determinado a reconstruir sua vida novamente. Ele se mudou de volta para Chicago, onde conseguiu emprego como empreiteiro e iniciou seu próprio negócio de reparos residenciais. Mais uma vez, ele projetava uma imagem de sucesso, sendo visto como um homem de negócios trabalhador e respeitado por seus clientes e vizinhos. Porém, Gacy já estava imerso em seus impulsos mais sombrios, e usava sua posição para se aproximar de jovens vulneráveis, oferecendo-lhes empregos temporários em sua empresa. Muitos desses jovens desapareceriam misteriosamente, sem que ninguém suspeitasse da conexão com Gacy, que havia se tornado mestre em esconder seus segredos mais obscuros. Sua vida adulta era um jogo de manipulação, onde ele alternava entre ser o homem de negócios confiável e o predador perigoso. Essa fase da vida de Gacy nos mostra como ele conseguiu usar seu carisma e inteligência para construir uma vida de sucesso, enquanto ao mesmo tempo escondia sua verdadeira natureza. A história se torna ainda mais perturbadora quando percebemos que, por trás de cada conquista e ato de bondade, havia um lado sombrio e perigoso. Uma das facetas mais assustadoras de John Wayne Gacy foi sua habilidade de construir uma imagem que jamais levantaria suspeitas. Entre seus muitos disfarces para enganar as pessoas,
O mais famoso era sua personagem Pogo, o palhaço. Usar uma fantasia de palhaço era algo que o permitia se aproximar de diversas pessoas, especialmente jovens e crianças, sem levantar qualquer suspeita. Afinal, palhaços costumam ser símbolos de alegria e diversão, principalmente em festas e eventos. Gassi se apresentava em festas infantis, eventos comunitários e hospitais, sempre vestido como Pogo, o palhaço sorridente. Era uma forma de se integrar na comunidade e ganhar a confiança das pessoas ao seu redor. Ele parecia inofensivo, brincalhão e dedicado à felicidade das crianças. Porém, por trás daquela fantasia, escondia-se um predador manipulador, capaz de grandes atrocidades. Ao vestir a roupa de palhaço, Gassi criava uma imagem que facilitava seu contato com suas vítimas. Seu método envolvia usar o carisma que a figura do palhaço lhe proporcionava para se aproximar de jovens, muitos deles em busca de um trabalho temporário. Ele oferecia oportunidades de emprego em sua empresa de construção e reparos, ganhando a confiança dessas pessoas e suas famílias. Com o tempo, ele também convidava esses jovens para sua casa, onde suas intenções sombrias se revelavam. Ele utilizava truques psicológicos e físicos para desarmar suas vítimas, muitas vezes apresentando brincadeiras inocentes que se transformavam em algo assustador. Uma de suas táticas incluía oferecer-se para fazer truques de mágica, dizendo que iria demonstrar como se libertar de algemas, que, inicialmente, parecia apenas mais uma das brincadeiras de Pogo. No entanto, essa era a armadilha. Uma vez que as vítimas estavam imobilizadas, a situação mudava drasticamente. Gassi sabia manipular sua imagem de homem comum e usava isso como ferramenta para atrair suas vítimas, sem que elas percebessem o perigo iminente. O terror de suas ações ficou amplamente conhecido quando as investigações revelaram o número assustador de jovens desaparecidos, muitos dos quais nunca foram vistos novamente após se encontrarem com Gassi. A fantasia de palhaço era mais do que um disfarce para eventos sociais. Ela simbolizava a dualidade entre a fachada amigável e a monstruosidade que ele escondia. O caso decisivo que levou à captura de John Wayne Gacy começou com o desaparecimento de um jovem chamado Robert P.S., de 15 anos. Até aquele momento, Gacy havia conseguido manter suas atividades escondidas, ocultando seus crimes sob a fachada de um empresário respeitado e membro ativo da comunidade. Mas o desaparecimento de Robert se tornaria o ponto de virada. Tudo começou em dezembro de 1978. Robert P.S. trabalhava em uma farmácia local e era conhecido por ser responsável e dedicado. No dia em que desapareceu, ele mencionou a seus colegas que encontrariam um homem que lhe havia oferecido um emprego melhor. Esse homem era John Wayne Gacy. Quando Robert não voltou para casa naquela noite, sua família ficou extremamente preocupada e imediatamente denunciou seu desaparecimento à polícia. Diferente de outros casos em que os jovens desaparecidos demoravam a ser investigados, a polícia rapidamente conectou Robert a Gacy, especialmente após testemunhas confirmarem que ele havia estado na farmácia naquele dia. O comportamento de Gacy durante o interrogatório levantou suspeitas. Inicialmente, ele tentou se esquivar das perguntas, oferecendo álibis inconsistentes. No entanto, as investigações foram aprofundadas. A polícia conseguiu um mandado de busca para a casa de Gacy, procurando pistas sobre o paradeiro de Robert P.S. Durante a primeira busca, não encontraram evidências diretas que o ligassem ao desaparecimento de Robert, mas um cheiro suspeito vindo do porão deixou os detetives desconfiados. Mesmo sem provas concretas, a polícia manteve a investigação ativa e colocou Gacy sob vigilância. Em uma segunda busca à residência, após semanas de intensa investigação, a polícia fez uma descoberta perturbadora. Ao inspecionar o porão, encontraram evidências chocantes. O que começou como uma busca por Robert P.S. se transformou em uma revelação aterradora. Várias vítimas haviam sido encontradas na propriedade de Gacy. Com essa descoberta, Gacy foi preso, e a extensão de seus crimes começou a emergir. Ao todo, 26 vítimas foram encontradas em sua casa, e outras 5, em uma área próxima. O desaparecimento de Robert P.S. foi o ponto crucial para a captura de Gacy, revelando a magnitude de seus crimes e encerrando seu reinado de terror. Esse caso não apenas marcou o fim de uma série de crimes terríveis, mas também abalou profundamente a sociedade americana, chocada com a capacidade de um homem aparentemente comum cometer tais atrocidades. A história de John Wayne Gacy inspirou várias produções cinematográficas e documentários,
dado o impacto de seus crimes na sociedade. Um dos filmes mais conhecidos é Gacy, 2003, que explora a vida dupla do assassino, mostrando como ele se apresentava como um cidadão exemplar enquanto cometia crimes horríveis. O filme é baseado em fatos reais e retrata os eventos que levaram à sua captura. Além disso, Gacy serviu de inspiração para o icônico vilão Pennywise, do livro e filme It, A Coisa, de Stephen King. Embora Pennywise não seja diretamente baseado em Gacy, a ideia do palhaço aterrorizante foi influenciada por sua figura, principalmente pelo uso de sua persona de palhaço, Pogo, para se aproximar de suas vítimas. Um documentário recente, Conversations with a Killer, de John Wayne Gacy Tapes, da Netflix, oferece uma visão mais detalhada do assassino, trazendo gravações de suas conversas e entrevistas com pessoas envolvidas no caso. As produções continuam a explorar a dualidade de Gacy, que escondia sua verdadeira natureza por trás da fachada de um homem comum, provocando medo e fascínio ao longo dos anos. Chegamos ao fim dessa história sombria e intrigante sobre John Wayne Gacy. Espero que vocês tenham conseguido entender mais sobre esse caso que chocou o mundo e como ele impactou a cultura popular e o estudo da criminologia. Agradeço muito a todos que assistiram até aqui e espero que tenham achado o conteúdo interessante e informativo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando mais histórias como essa. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E, claro, se tiver qualquer dúvida, opinião ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Adoramos ouvir o que vocês têm a dizer e responder às suas perguntas. Obrigado mais uma vez por estarem conosco até o final. Fiquem atentos e até o próximo vídeo.